Aleluia. Você cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Motivo de alegria, né? Estamos na casa do Senhor nesta noite. E eu quero dividir com a igreja o livro de Isaías 59. Falava com o pastor ontem para ministrar a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele me deu uma palavra ao meu coração. E no decorrer da semana, ela sempre fala assim, você é demais, né, Rá? Nunca compartilha. Mas nem só em casa realmente ficaram sabendo, eu passei bem mal essa semana. Mas eu sei que Deus ele tem cuidado das nossas vidas grandemente. E haveria uma situação na sexta-feira e eu falei para Deus que eu não queria participar. Isso já tinha mais de 15 dias. E aí acabou acontecendo de eu ficar doente e eu fiquei afastada do trabalho. E eu louvo o Senhor porque Ele é perfeito em tudo. Não precisei participar. E às vezes a gente, não quer dizer que a gente é super crente, não. Mas a gente tem que saber, conforme foi falado aqui nessa noite, aonde nos cabe estar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Isaías 59, as horas já se avançam, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero iniciar lendo a partir do versículo 2, primeiramente, em nome de Jesus. Do 2 ao 8. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de balisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. E apertando-se, sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para as vestes, nem se puderam cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência que há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, mas as veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Nós conhecemos o livro, conhecemos quem escreveu, nós conhecemos o profeta messiânico. Isaías, a todo momento que ele vai falar do povo, ele também vai nos fazer pensar e refletir sobre Cristo. E esse capítulo ele começa dizendo, Isaías alertando aquele povo, sim. Mas do 2 ao 8, vai dizer como aquele povo está. Vai mostrar aquele povo como que eles estão se separando de Deus. Porque eles não criam, não acreditavam? Não. É porque a vontade deles estava sobressaindo a vontade de Deus. É porque aquele povo, ele achava que ele estava tão bem, que se ele cometesse um errinho, estava tudo certo. Deus mesmo assim ainda o ouviria.
Mas aquele povo, ele estava enganando, não a Deus. Porque a Deus ninguém engana. Ele estava se enganando. E a palavra vai dizendo ali sobre algumas situações daquele povo. Vai dizer que na mão deles tinha o sangue. Que eles praticavam iniquidade. E ainda que eles pegassem os ovos das cobras e comessem, passariam mal. E se apertasse mais o povo, dali de dentro sairia uma serpente contra eles também. E mais a fundo ele vai dizendo que até mesmo o que eles têm tentado fazer não é para ajudar o próximo, mas para se sobressair. E a palavra ainda vai dizer que eles tentam fazer algo e acabam rasteando o teu próximo. Palavra dura, mas palavra de conversão. Porque Isaías, na verdade, não queria ganhar aquele povo como amigo. Mas Isaías queria ganhar aquele povo como almas para Cristo. Porque a minha vida e a tua vida, ela tem que servir para não ganhar amigos, mas para ganhar almas para Cristo. Porque muitas vezes nós dizemos assim: eu sei que eu não nasci só. Não, eu precisei ter a ajuda de alguém. Eu não vou morrer só, porque eu vou precisar ter alguém que pegue o meu corpo e faça ali todo o processo de sepultura. No meu relacionamento dentro de casa, eu tenho que ter alguém, como foi falado aqui, pastora Fabiana. Mas existe alguém que não precisou ter nenhum amigo do lado dele para fazer o sacrifício por mim e por você. Pelo contrário, a palavra diz que ele estava entre dois malfeitores. Mas continuando o texto, Isaías começa a ver como aquele povo estava. E a gente costuma dizer que muitas vezes a gente sabe da vida do outro porque a gente vê ele, né? Mas melhor do que ver, a Bíblia fala que Isaías ele estava no meio deles. Isaías não estava falando balela. E às vezes o que Deus precisa para a minha vida e para a tua vida não é ficar usando profeta que você não conhece, usando versículo muitas vezes que você não ouviu. Pelo contrário, é necessário às vezes falar a mesma palavra para você cair em si da onde caiu e voltar e retomar a caminhada. Ah, pastora, mas o vaso de casa já não faz. Mas milagre. O vaso da minha casa e da tua casa, ele é o mesmo. Ele é Jesus. Nós somos só ali, ó, um pedacinho. É Ele, o dono do milagre da minha casa e da tua. E a palavra vai dizer que eles olham para aquele povo e fazem comparações que eles conhecem, porque os antigos, eles gostavam muito de brincar com cobras. Pôr elas para dançar. Eles faziam fogueiras, elas vinham do meio do mato e o feriram, assim como feriu o apóstolo, o servo de Cristo. Mas só que uma coisa que às vezes a gente fica querendo é palavras novas, palavras doces que afagam o nosso ego. Mas o que Deus precisa para a minha vida e para a tua vida é muitas vezes pegar a minha e você dizer: ei, tá vendo o arroz e feijão que você comeu hoje? É esse aí que você vai ter por esses dias, então levanta e dá glória a Deus. Sabe os 10 minutinhos que você orava? É esses mesmos que eu quero que você volte a fazer. Ah, Deus, mas nada. Porque o mais eu já fiz. E a palavra vai dizer que aquele povo, eles estavam tão perdidos, que eles queriam, muitas vezes até mesmo fazer roupa de uma teia. Mas só que Isaías fala para aquele povo: nem mesmo essa teia aí
serve de veste, não. Se você está tentando esconder alguma coisa de Cristo, digo para você, ó, não adianta não. Ele é aquele que tudo vê. E o texto continua dizendo e falando, olha, por isso o juiz está longe de nós. E a justiça não alcança, esperamos pela luz. E eis que só as trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Aquele povo, eles estavam querendo uma luz, no qual um dia eles tiveram contato. Mas as atitudes deles estavam fazendo enxergar somente a escuridão. E a palavra continua dizendo que eles apalpam as paredes como cegos. Como pessoas que não têm olhos, que não têm visão. O pior momento da minha vida e da tua vida é como temos a visão física, mas estamos cegos espiritualmente. O pior momento da pessoa não é ela um dia perder a visão física. O pior é ela ver e não enxergar Cristo nas situações. Aleluia. E a palavra vai dizer que além de você ficar apalpando por aí, eu ficar apalpando as paredes, ao meio-dia, dia claro, tropeçamos em tudo. Tô vendo, mas tô tropicando. Tô vendo, mas estou ainda continuando fazendo. Tô vendo que não tá certo o caminho, continue. Imagine você ao meio-dia tropeçar achando que o lugar está escuro. Misericórdia. Continuando a palavra. Todos nós bramamos como urso e continuamente gememos como pomba. Eita nós. Vem para cima de mim e libera o urso que está dentro de mim. Mas aí me machuca. Eu viro aquela pombinha, indefesa. Sem gritar, sem bravejar. Mas quando me dói, eu viro uma seda. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação, e ela está longe de nós. Quando nós andamos pelas nossas pernas, pelos nossos justismos, conseguimos gritar, conseguimos nos fazer de vítimas, mas a salvação que buscamos não encontramos, porque estamos olhando só para nós e não para Cristo. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão com o outro. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos nossas iniquidades. Deus, mas o Senhor conhece e sabe de todas as coisas. Sim, você também. Glória a Deus por isso. Porque Ele te deu intelecto, Ele te deu consciência, Ele te deu pensamento, Ele te deu temperança. Mas só usamos quando é ao nosso favor. Isaías continua dizendo o texto: como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retiramos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, e o conceder a expectorar do coração palavras de falsidade. Quando a gente costuma dizer aquele ditado popular, né, o coração fala a boca fala do que o coração está cheio.
Mas o que será que eu enchi o meu coração para poder estar falando? Isaías ali, ele, mesmo sendo profeta messiânico, alguém que conhecia Cristo, alguém que estava no meio daquele povo, ele estava olhando para aquelas pessoas e estava vendo que muitos estavam perdidos, se vendendo, não por falta de conhecimento, mas por falta de atitude e posicionamento. E Isaías, ele vai continuar o texto dizendo que ali tem algumas pessoas que não se vendeu, mas eles estão desfalecendo a ponto de se contaminar com o que está acontecendo. E ele fala, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a iniquidade não pode entrar. Tinha pessoas ali tentando que a iniquidade não entrasse, mas elas estavam fracas. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se por ser despojado, e o Senhor o viu. E foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Aquelas pessoas muitas vezes ali desfalecendo, olhava para Cristo, olhava para Jesus e para o céu, muitas vezes, dizendo para Deus, a iniquidade está tentando entrar e cadê a justiça? Aqueles que perecem e fazem o errado vão prevalecer. Mas só que, tanto aqueles que já estavam desfalecendo, quanto aqueles que já conheciam a Cristo e se vendeu, eles se esqueceram do primeiro versículo que Isaías fala para eles. Isaías fala para eles, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas aquele povo estava fazendo de uma forma errada. Mesmo estando no erro, clamava a Deus, mas pouco se ouvia e esperava a voz de Deus. Ah, Deus não falou da minha forma, então não vou nem ouvir. Ah, Deus não fez da minha maneira, então não é comigo. Mas quando Isaías fala para aquele povo, olha, as mãos do Senhor nunca esteve encolhidas para não te abençoar. Pelo contrário, elas sempre esteve estendidas para você. Sabe os ouvidos dele? Sempre esteve atento. Mas qual é a forma que vocês têm clamado? O que é que vocês têm feito? Como vocês têm se posicionado? E aí aquele povo meio já entupiado com seus pensamentos, com as suas atitudes. Era necessário que aquele que em nenhum momento estava com as mãos encolhidas continuasse usando a vida de Isaías. E Isaías, quando ele fala com aquele povo, ele começa a dizer, ele fala, nós estamos fazendo. Não é porque eu sou discípulo, porque eu sou escolhido, que eu sou ministrado pela palavra, que eu vou me isentar da minha culpa. Não vou, não. Se essa palavra fala com você, ela tem que falar comigo também, porque eu também estou aqui para ouvir. Se essa palavra está mostrando as minhas ações diante de Cristo, ela está mostrando as ações de nós todos. Mas Isaías, você não vai se eximir? Não. Para mostrar para vocês que Deus, ele é para mim e é para você. E Isaías, ele vai falar, nós. Ele não vai ficar só dizendo, ei, você, olha, vocês. Eu estou isento. Ó, eu estou fazendo. Fulano não está. Ei, peraí.
Podemos fazer aqui como aquele povo, achando que está fazendo alguma coisa, passando a rasteira no outro. Não. Nós todos não somos perfeitos. Nós todos precisamos lembrar. Não precisamos agir como urso, muito menos como pomba. Precisamos sim nos posicionar diante de Cristo. Ainda que eu me vendi, não me vendo mais. Ainda que eu pensei em deixar, não deixarei mais. Ah, mas como a pastora falou, eu nem perdoaria no lugar da pastora. Ei, peraí. Nós recebemos o perdão, mesmo sem merecermos. E por qual motivo não podemos fazer a mesma coisa? Perdoar. Orar. Nos humilhar diante de Cristo. E a palavra ela vai continuar dizendo: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se que não houvesse o intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça susteve. Isaías ali, ele está falando para aquele povo a maneira que eles estão e de repente a coisa muda. Isaías vira para aquele povo e diz: lembra lá no começo que eu falei? Que os braços estavam estendidos? Que os ouvidos estavam abertos? Agora você senta e escuta porque ele mesmo vai falar. Nós podemos ser ousados na presença de Cristo. Mas se nós não estivermos atentos ao falar dele, de nada adianta. E a palavra vai continuar dizendo de alguém que nós bem conhecemos. Vai dizer que porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou veste de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme foram as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários, e recompensa aos seus inimigos, e as ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo. Como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor, e Sião e aos que desviarem das transgressões, em Jacó, diz o Senhor. Aqui Isaías, quando ele fala, o próprio Deus falando, olha, virá um. Você está achando que a coisa está ruim? Você está achando que está difícil? Virá um. Suportará tudo isso. Mas ele não vai desfalecer, tá? Ele não vai se vender. E aqui, Deus, ele usa uma palavra que a gente conhece ela. De Redentor. Nós se lembramos de Boaz. Que Boaz ali, ele redimiu. Família de Noemi, Ruth, torna Ruth sua esposa. Retém ali as terras novamente.
E em latim, a palavra redentor, ela vem dizer empreiteiro, fornecedor, rendeiro, resgatador de servidão. E em hebraico ela vai dizer, livra da escravidão, restaura os direitos perdidos. E se você vê em grego, outros vai ter também. Mas quando o próprio Deus, usando ali para falar para aquele povo, e diz, olha, ele vai vir com couraça, com coroa. Ser um homem qualquer? Não, vai ser o Redentor. Ele vai vir para se render. Mas ele vai vir para ser o dentor. Ele vai vir para resgatar a tua vida da escravidão. Ele vai vir para mostrar para você que ele é o dono e o que está no controle da tua vida. Mas e aí, o que eu preciso fazer então? Eu continuo no pecado, eu continuo na escravidão, e quando ele vir, ele me resgata? E está tudo certo? A palavra vai dizer que nós voltávamos lá em Ruth, para que Boaz a encontrasse, ela teve que se mexer e sair de casa. Ela teve que ir trabalhar, ela teve que fazer. Buscar pelo seu alimento. E aí sim, Boaz a viu. E aí nós, para as nossas vidas como pombinha, nós dizemos assim, Deus está vendo tudo, em todo lugar, então eu não preciso me mexer. Você precisa se posicionar diante de Cristo. Aquele povo, outrora, eles ouviram falar de Cristo. Eles sabiam de Deus, o quanto Deus era imenso, era soberano, que haveria um Cristo, haveria um Salvador. Mas aquele povo, no seu dia a dia, se deixou pelo sangue das tuas mãos, pelo peso do dia, pelo conformismo, dizer, está tudo certo, vamos ficar por aqui mesmo. Mas só que Deus levanta Isaías naquele lugar e diz, ei, não. Deus me levanta como profeta para apontar e dizer, olha, desse jeito não. Quer Cristo? Quer receber o Salvador? Te levanta e se transforma. Quer Cristo? Quer receber salvação? Quer conhecer o quanto aquele peitoral da justiça te salva? Se coloca de pé e toma posicionamento. Ah, mas eu sou sou assado, eu sou cozido. Mas quando nós queremos algo, nos viramos um urso. E até em leão se deixar. Vamos para cima, como diz aí fora. E por que não vamos para cima do Evangelho? Por que não renunciamos às nossas falhas, aos nossos erros? Porque hoje é culto de Santa Ceia, é culto de lembrar do sacrifício da cruz, de tirarmos os nossos comodismos e lembrar que há uma salvação, que há uma transformação de vida que precisamos viver todos os dias. Eu preciso ser uma esposa diferente, eu preciso ser uma mãe melhor. Eu preciso ser uma filha melhor, porque eu aceitei a Cristo. Cristo me aceitou. Não vivo eu, mas Ele vive em mim. E por que eu continuo nas mesmas práticas, nos mesmos erros? Se o Evangelho verdadeiramente não me transformar,
Como posso herdar a salvação com Ele? Não estou diferente desse povo. Falo de mim. Quanto eu, Raquel, achar que fiz alguma coisa ou faço alguma coisa e está tudo bem eu continuar nos meus erros e esperar a vinda de Cristo, porque Ele é o meu remidor e Ele vai me remir de qualquer forma. Não é isso que o Evangelho me ensina. Não é isso que Isaías mostrava para aquele povo. Isaías estava mostrando para aquele povo que, não adianta você pegar o ovo ali, e comer para esconder que você estava criando cobra. Não adianta. Não adianta você pegar as telhas e tentar se cobrir de alguma forma. Seja lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sentar à mesa, participar, fazer menção, memória de Cristo, é fazer memória de Cristo porque Ele me transformou. Ele me prometeu uma vida eterna de transformação. Porque se for para mim viver da mesma forma que eu vivia, o meu Cristo não precisaria ter subido numa cruz entre dois feitores. Entre dois malfeitores. Ele não fez aquilo pelos amigos dele. Ele disse que ele nos chamaria de filho. E somente um pai, por amor a um filho, ele dá a vida pela minha vida e pela tua vida. O amigo aí fora, ele te esquece, ele te abandona. Mas Deus diz que ele é muito mais do que um amigo. Nós somos chegados de Cristo. E quando aquele povo ele recebe aquela palavra, eles não entendem. Eles ficaram achando de repente que seria algum rei, guerreiro que chegaria ali, né, falando de coroa, de coraça. Nossa, já estou imaginando aquele Hulk bem grandão chegando. Mas Isaías estava fazendo menção para aquele povo de algo que viria lá na frente. Enquanto eu e você estamos olhando ao palmo do nosso nariz, achando que está tudo bem, está tudo certo, vamos continuar assim. Jesus, ele olha para a minha vida e para a tua vida nessa noite e fala, já olhou para o céu? Lembra da promessa? Você está querendo só até onde o carro, você está vendo? Aonde você está vendo? Só até a parede do púlpito? Isso aqui vai se acabar. Isso aqui é passageiro. E a minha vida e a tua vida com Cristo? Onde vai estar? O Evangelho, como diz o povo, não é para qualquer um mesmo, não. Porque o Evangelho ele nos confronta e nos transforma. E não é qualquer um. Somos escolhidos de Cristo. Somos um povo eleito. Quando aquele povo estava ali fazendo o que eles queriam, eles estavam olhando para o Evangelho, que um dia eles nem sabiam que teria essa palavra aqui. E é como se pegasse essa palavra e jogasse fora. Não estou aqui para fazer nenhum sensacionalismo com vocês, mas para lembrar para vocês que a salvação ela é real, que o inferno ele é real, que muitos cinzentos
tratam de falar. A salvação, ela é individual. Mas eu posso ganhar a minha casa para Cristo. Eu posso ser exemplo dentro do meu lar, no meu trabalho, no meio dos meus amigos. Eu posso mudar as minhas atitudes diárias, todos os dias. Porque aonde eu estiver e Cristo vier me buscar, eu poder estar apta para estar com Ele. Que você hoje reflita que aqui vai ser só um memorial. Mas é para lembrarmos que, após Cristo fazer ali o memorial com os discípulos, houve toda uma transformação de vida. Que eu e você possamos olhar para Cristo e transformar e querer transformação para as nossas vidas. Porque o mesmismo, continuar prostrado no mesmo caminho, sem Cristo, não vai nos levar a lugar nenhum. Mas que hoje nós possamos nos posicionar. Se eu estou com Cristo, continuarei firme com Ele. Se eu dei uma bambeada, vou me firmar para continuar. Se eu de repente parei, estacionei, vou me levantar e vou voltar a caminhar com Ele. Mas o que eu não posso deixar é de estar com Cristo, é de estar com Deus, é de estar com o Espírito Santo, é de ouvir Ele falar comigo. Ele não pode estar de braços estendidos, como no madeiro, como muitos acreditam. Mas Ele está espiritualmente nos abraçando e falando aos nossos ouvidos todo o tempo. E nos orientando. Que possamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.